Bem, vamos mudar de assunto porque agora nós temos um quadro que eu gosto muito, sou fã, que é o Trilhas Literárias, que a cada semana traz mais informações para a gente ficar por dentro desse mundo que é cada dia uma descoberta. Eu estou amando Trilhas Literárias com Sandra Brito. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Sandra Brito, vocês já me conhecem e esse é mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje é com certeza um nome que você já deve ter lido várias vezes nas redes sociais, pois ele tem sido muito citado ultimamente, Caio Fernando Abreu. Hoje vamos atender a mais um pedido feito por uma de nossas telespectadoras mais assíduas, a minha querida Aline Glicente. Aline, essa vai para você, hein? Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, em 1948 e faleceu em Porto Alegre em 1996. Além de escritor, foi também jornalista e dramaturgo. O Caio F., como ele passou a assinar ao longo dos anos, foi um dos grandes expoentes de sua geração, com uma escrita muito peculiar, de estilo econômico e bem pessoal. O Caio não tinha pudor algum para tocar em assuntos polêmicos, como sexo, seus medos, suas angústias, a morte e principalmente sua persistente solidão. Todos estes aspectos reunidos fazem com que sua escrita represente uma visão dramática do mundo moderno, sendo considerado por muitos como um fotógrafo da fragmentação contemporânea. Ou, ainda em poucas palavras, o que teria restado de nós? Um gênero textual que eu particularmente gosto muito e que para mim representa a mais pura e fiel expressão da autobiografia de uma pessoa é a epistolografia, ou simplesmente o estudo das cartas. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre Caio F. a partir de trechos de suas cartas? Caio fala sobre sua rotina de escrita. Carta a Charles Kiefer. Disciplinei minha vida da seguinte maneira: acordo às 7h30, não às 2h, faço refeições em horas exatas e escrevo no mínimo por 4 horas. Essa é uma questão que muitos alunos me perguntam. Professora, um escritor precisa esperar o momento de inspiração para escrever? E a resposta é, normalmente não. Porque se ele tem a escrita como ofício, como era o caso do Caio, ele escrevia diariamente para jornais, novelas, textos literários, enfim. Ele tinha que ter mesmo uma disciplina, uma rotina de trabalho. É claro que a inspiração vem e que o escritor deve aproveitar aquele momento, mas nunca tornar-se dependente dela. As incertezas da vida de um escritor e como que isso pode afetar sua vida. Carta a Maria Adelaide Amaral. Minha vida está em compasso de espera. Espera do livro novo, saindo dentro de um mês no máximo. Deve ser mais ou menos o que você sente antes de uma estreia. Penso sempre que as stripteasers devem sentir algo semelhante antes de arrancar a primeira peça. Meu medo ficou mais forte agora e corri a colocar o grande circo místico. Ele sempre me acalma. De qualquer forma, minha parte já está feita. O Grande Circo Místico, para quem não sabe, é um filme do premiado Cacá Diegues. Percebem que mesmo ele sendo um autor de renome, muito respeitado, o medo do fracasso sempre o perseguiram? Foi uma vida de muita angústia. Caio fala de quando o personagem toma conta do escritor. Carta a Maria Adelaide Amaral. Levinha é o melhor deles. Custou tanto, foi tão difícil escrevê-lo. Houve uma época, na altura do carnaval, em que fiquei tão tomado por uma personagem, o Pércio, que tomei 3 caixas de barbitúricos de Jaqueline. Dormi 3 dias, não lembro sequer de tê-las tomado. Eu fazia o possível para não escrever. Aí começava e não conseguia parar. Foi um processo louco,
que eu ainda estou em recuperação. Barbitúricos, vocês sabem, né, gente? São remédios controlados para o tratamento terapêutico de problemas do sistema nervoso, como a convulsão, mas ainda usados para fins ainda hoje de anestesia. Assim fica mais fácil entender por que ele dormiu por dias consecutivos e ainda, como tantas pessoas que utilizam essa medicação, acabam mesmo perdendo a vida por conta do seu uso abusivo. Caio fala do nervosismo e da insegurança na época de seus lançamentos. Carta a João Silvério Trevisan. João, querido, recebi tua carta ontem, grato. Andei mesmo em silêncio. Saía de livro, aquela agitação que você bem sabe, minha cabeça fica péssima, medos, inseguranças, paranoias. Agora passou um pouco. O triângulo está nas ruas e o que vai acontecer com ele depende agora dele mesmo. Eu gosto, na verdade, nem sei se gosto. Eu sei que doeu muito para nascer. Foi o que mais trabalhei. Sou capaz de localizar qualquer frase dele em 5 segundos, de tanto que reescrevi os originais e as provas. Vejam, pessoal, a insegurança do autor com essa obra específica, O Triângulo das Águas, que ele diz ter escrito e reescrito várias vezes. O livro foi vencedor do Prêmio Jabuti de 1984, o mais importante da nossa literatura. A reescrita. Caio, um gênio das letras, reescrevia. Carta a Luciano Alabarce. A semana passada, mergulhei na revisão de O Ovo Apunhalado, que está me fazendo bem. Estou quase no fim. Emoções loucas ao mergulhar em textos escritos há mais de 10 anos. Reintegra. Reescrevi algumas coisas, critiquei muitas. Há uma atitude de fazer literatura de que não gosto, mas me faz bem, bem demais. Vejam que interessante essa declaração, gente. Há uma atitude de fazer literatura de que não gosto. Para Caio F., a literatura tinha que ser, de fato, uma expressão da alma, um espelho de seus sentimentos em todas as esferas, em todas as suas dores e emoções. Por isso que lá no início do quadro, eu falei a respeito da escrita dele ser tão pessoal e tão peculiar. Afinal, são suas histórias transpostas para o papel com toda a maestria que ele tinha. Fantástico conhecer um autor por meio de suas próprias cartas pessoais, não é? Caio Fernando Abreu publicou sua primeira obra em 1970, sob o título Limite Branco. Desde então, o autor publicou diversos títulos e alguns deles eu vou indicar para vocês, como leitura obrigatória. Caio faleceu apenas aos 47 anos, infelizmente, muito novo, né, gente? Em 1996, vencido pela AIDS. Queria tanto que alguém me amasse por alguma coisa que eu escrevi. Foi uma das frases mais consagradas desse autor brasileiro. E tenha certeza, Caio F., a gente te ama. Contos completos. No livro, o leitor tem a chance de conhecer a produção de contos de Caio Fernando Abreu. E, além disso, ele engloba textos inéditos, textos críticos sobre a obra do escritor. Morangos Mofados. Lançado em 82, o livro é o mais vendido da editora Nova Fronteira. A obra se trata de um conjunto de contos que traduzem o que seria o ideal de vida lá nos anos 80. Onde andará Dulce Veiga? Esse romance do Caio chegou a ser adaptado para o cinema. A história se passa também nos anos 80 e fala sobre um jornalista que tenta descobrir onde se encontra uma cantora que está longe dos holofotes desde os anos 60. A Vida Gritando nos Cantos. Essa é uma coletânea de crônicas publicadas pelo Caio F. no jornal Estado, entre os anos de 1986 e 96, o ano do falecimento dele. O Melhor, de Caio Fernando Abreu. Este livro foi lançado em 2015 e reúne as obras mais importantes do autor em vários gêneros pelos quais ele percorreu. Leitura imperdível, hein, gente? Caio Fernando Abreu, 1970, o essencial da década. O livro reúne contos, poesias, correspondências, uma peça de teatro, tudo isso escrita por Caio, inclusive uma raridade, hein, gente?
os primeiros textos escritos pelo autor. Caio Fernando Abreu, 1980, O Essencial da Década. Em contraste com aqueles textos iniciais que falei antes, essa coletânea demonstra o amadurecimento do autor e também de sua narrativa. Ele desnuda ainda mais a persistência de temas como a angústia e suas paixões. Caio Fernando Abreu, 1990, O Essencial da Década. Os textos mostram o autor em seu auge, mas também em seu declínio. Ele atinge a maturidade de sua escrita literária, mas também demonstra sua fragilidade física, provocada pela doença da qual foi vítima em 96. Fragmentos. Para quem já leu Caio F., esse é considerado um best-seller do autor, pois reúne alguns de seus mais importantes contos. Não perca se você gosta desse gênero literário. O Ovo Apunhalado. E para quem gostou de fragmentos, essa é outra dica imperdível, hein? São mais 21 contos especialmente selecionados para compor esta obra. São contos que tratam, acima de tudo, do sofrimento da alma humana. Ovelhas Negras. Mais uma coletânea, dessa vez com 25 contos reunidos pelo próprio Caio F. Todos têm como tema o ofício de escrever. O que passa um escritor durante esse processo? Vamos conhecer um pouquinho agora da literatura do Caio? Convido a vocês a fazerem a leitura comigo. Lixo e Purpurina. Chorei 3 horas, depois dormi 2 dias. Parece incrível ainda estar vivo quando já não se acredita em mais nada. Olhar quando já não se acredita no que se vê. E não sentir dor nem medo, porque atingiram seu limite. E não ter nada além deste amplo vazio que poderei preencher como quiser, ou deixá-lo assim, sozinho em si mesmo, completo, total, até a próxima morte, que qualquer nascimento pressagia. Ovelhas Negras, 1995. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Aline, pela sua indicação. Adorei falar do Caio para vocês. Ele é, como vocês viram, um artista muito complexo, que fala muito de sentimentos, mas que fala de uma forma, como eu disse, muito própria, muito capacitada e, principalmente, muito eficaz. Ele consegue, com poucas palavras, dizer aquilo que ele pretende e isso faz toda a diferença. Vejo vocês semana que vem em mais um quadro Trilhas Literárias. Deixem suas sugestões que a gente está aqui para atender. Beth, é com você, minha querida. Tchau, tchau. Obrigada, Sandra. E semana que vem tem mais.